Deus te deu um livramento quando fechou aquela porta e você ainda não entende? Então escute isso. Você não entendeu o que aconteceu e isso está te corroendo por dentro. Uma porta se fechou, de forma repentina, sem explicação. Como se alguém tivesse puxado o chão sob os seus pés e deixado você cair, sozinho. Você tentou, insistiu, se humilhou, mas nada funcionou. E quanto mais você orava, mais o silêncio crescia. Veio a frustração, depois a dúvida. E por fim, o pensamento que você tentou evitar. Será que Deus virou as costas para mim? A resposta que você tanto pediu não veio. O sonho que parecia tão certo desmoronou. A conexão que parecia divina foi quebrada. E agora você se pergunta, o que eu fiz de errado? Por que tudo desabou justamente quando eu mais precisava que desse certo? Mas e se tudo isso não for castigo? E se for proteção? Você olha para trás com dor, mas Deus olha com misericórdia. O que você chama de perda, Ele chama de escape. O que você insiste em restaurar, Ele precisou encerrar. E a razão, você não sabe, mas Ele sabe. E isso é suficiente para mudar tudo. Você achou que estava pronto, que tinha discernimento, que aquela porta era uma resposta do céu. Mas ela se fechou. E quando isso aconteceu, você se sentiu rejeitado. Mas Deus te livrou. Sim, livrou. Livrou de um futuro que você não estava enxergando. Livrou da manipulação que estava escondida por trás de palavras bonitas. Livrou do laço que parecia afeto. Livrou da emboscada emocional que viria depois. Livrou da falência emocional, espiritual e até física que te aguardava depois daquela decisão. O problema é que você não viu, porque a sua dor grita mais alto do que a sua fé, porque sua alma está ferida, carente, esgotada. Mas hoje o céu te chama para entender o que seus olhos não conseguiram ver. Essa não é uma palavra de consolo barato. Não é para te iludir com promessas fáceis. É para te confrontar com a verdade espiritual que você tentou ignorar. A verdade de que o mesmo Deus que abre portas também fecha. E Ele fecha para guardar, fecha para proteger, fecha porque ama, fecha para preservar sua história de terminar onde ela nunca deveria ter começado. Você precisa ouvir isso, precisa compreender o que estava oculto, precisa parar de lutar contra o que o céu já finalizou, porque continuar insistindo é continuar sangrando. O que parecia oportunidade era cilada. O que parecia resposta era laço. O que parecia plano era distração. E agora chegou o momento, a hora de abrir o espírito e deixar Deus revelar por que certas portas se fecham. Não como castigo, mas como livramento. Quando a porta fecha, a alma grita, mas o espírito é poupado. A alma não entende quando Deus fecha uma porta. Ela sente, ela reage, ela grita. Grita porque idealizou, grita porque esperava, grita porque criou expectativa num caminho que parecia ser o certo. E quando a porta se fecha, a alma sofre como se tivesse perdido tudo. O coração se agita, a mente questiona, o corpo sente. A fé, por vezes, enfraquece. E o silêncio de Deus, nesse momento, parece mais cruel do que qualquer palavra de reprovação. Mas o espírito é poupado. Poupado de tragédias que não aconteceram. Poupado de ciclos que escravizariam. Poupado de relacionamentos que adoeceriam. Poupado de ambientes que contaminariam. E essa é a tensão onde muitos se perdem. A alma grita por não compreender o que o espírito já foi protegido de viver. Você existe, logo deseja, logo projeta, logo sofre quando algo que queria é interrompido. Mas se você parar, se calar a alma, se escutar com o espírito, vai perceber que há livramentos que só o tempo revela. E até lá, tudo parece injusto. A verdade é que nem toda porta aberta é bênção.
E nem toda porta fechada é rejeição. Algumas portas são fechadas por ordem direta do céu. Não porque você não merecia entrar, mas porque o que estava do outro lado era indigno da sua presença. Era traição, era engano, era atraso. E Deus, na sua fidelidade, decidiu não permitir que você se contaminasse com isso. Mas a alma não entende. Ela insiste em recuperar o que Deus já retirou. Quer voltar para onde o céu já colocou o ponto final. Chora pelo que perdeu, sem saber o que foi poupado de viver. E assim, muitos se colocam em guerra com Deus, como se Ele fosse o autor da dor, quando na verdade Ele é o escudo que te impediu de mergulhar no caos. É nesse ponto que começa a restauração. No instante em que você decide confiar, mesmo sem entender. No instante em que você olha para a porta fechada e diz, se o Senhor não permitiu, é porque havia um motivo maior. Não é fácil. A alma quer explicações, mas o espírito precisa de rendição. Porque só quem se rende, descansa. E só quem descansa, escuta. E só quem escuta, entende. O problema nunca foi a porta. O problema sempre foi o apego ao que estava do outro lado. Mas Deus não te chamou para viver preso a expectativas humanas. Ele te chamou para viver debaixo de propósitos eternos. E propósito não é construído em qualquer lugar. Propósito não se encaixa em qualquer ambiente. Propósito não sobrevive onde há desonra, onde há mentira, onde há engano. Você pediu que Deus te guardasse. Ele guardou. Você pediu que Ele tirasse o que não era dele. Ele tirou. E agora, o que você faz com isso? Vai insistir na porta ou vai confiar no livramento? A alma pode até gritar, mas o espírito, quando sabe que foi poupado, descansa. A lógica do céu é diferente da lógica da dor. A dor tem sua própria linguagem. Ela interpreta tudo com urgência, com perda, com sensação de injustiça. Quando algo que você queria muito não acontece, a dor grita, isso não era justo. Quando algo que parecia promissor é arrancado de repente, a dor acusa, Deus te abandonou. E quando uma porta se fecha diante de um coração cansado, a dor sussurra, você falhou. Mas o céu não fala a língua da dor. O céu fala a língua do propósito. Enquanto a dor aponta o que você perdeu, o céu aponta o que você seria impedido de viver se tivesse continuado. Enquanto a dor te fixa no presente imediato, o céu te posiciona em um futuro que você ainda não pode ver. A dor vive de explicações. O céu opera com revelações. Você olha para a porta fechada e pergunta, por quê? O céu responde, porque sim, e isso basta. Não por arrogância divina, mas porque a lógica do céu é construída sobre visão eterna e a sua está presa ao agora. Você quer entender, mas entender é humano, confiar é divino. E é aqui que muitos tropeçam. Querem que Deus prove suas decisões com argumentos emocionais. Querem que o céu peça desculpas pela dor. Querem que as perdas sejam acompanhadas de explicações detalhadas. Mas Deus não é refém do seu entendimento. Ele é o criador da sua história. E quando ele escreve um ponto final, não é para machucar, é para proteger. A sua lógica diz, se algo acabou, é porque falhei. A lógica do céu responde, acabou porque te amei demais para deixar continuar. A sua lógica diz, se aquilo parecia bom, era bênção. A lógica do céu responde, nem tudo que brilha é luz que guia. Algumas luzes ofuscam, cegam e desviam. Você precisa decidir com qual lógica vai viver. Porque enquanto sua mente estiver condicionada a interpretar tudo a partir da dor, você vai amaldiçoar cada livramento como se fosse punição. Vai chamar de rejeição aquilo que foi um ato de cuidado. Vai rotular como derrota aquilo que o céu chamou de redenção. O céu não precisa da sua aprovação para te proteger. E mesmo quando você está gritando de dor, sangrando por dentro, lutando para entender,
O céu continua firme, sustentando você. O fato de você estar ouvindo isso agora, respirando com vida, é uma prova de que, mesmo sem entender, você foi amparado, você foi guardado, você foi poupado de tragédias que só serão reveladas lá na frente, quando você olhar para trás e disser: "Obrigado, Deus, porque eu não entendi nada, mas hoje eu vejo que era livramento." A dor quer lógica. O céu oferece fé. A dor exige explicações. O céu convida para a confiança. E quando você aceita esse convite, algo muda dentro de você. Não porque a dor desapareceu, mas porque a verdade apareceu. E a verdade liberta. Ela rasga os véus da alma, quebra o vitimismo, destrona os ídolos emocionais e restaura o que o engano tentou roubar. A certeza de que Deus nunca erra, nem quando Ele diz sim, nem quando Ele diz não, e muito menos quando Ele fecha uma porta que você ainda insiste em manter aberta. Nem toda porta aberta é bênção. Algumas são armadilhas disfarçadas. Você aprendeu a associar portas abertas com respostas divinas. Alguém apareceu. Deus está abrindo caminhos. Recebeu uma proposta? É o favor de Deus chegando. Uma oportunidade surgiu do nada? É milagre. Mas nem toda porta que se abre é convite do céu. Algumas são testes, outras distrações e muitas armadilhas com aparência de promessa. O inferno não é burro, ele não virá até você com cara de destruição. Ele virá vestido de tudo o que você pediu em oração. Ele vai se apresentar como alívio quando você estiver cansado, como resposta quando você estiver frustrado, como recomeço quando você estiver fragilizado. Ele espera exatamente o momento em que você está emocionalmente vulnerável para então escancarar uma porta e dizer: "Entra, foi Deus quem mandou." E você, se não estiver com os olhos espirituais abertos, entra. Você entra porque quer acreditar que é de Deus. Entra porque está cansado de esperar. Entra porque precisa se sentir amado, valorizado, importante. Mas a verdade é que aquela porta não foi construída sobre propósito. Ela foi montada sobre carência, pressa e ilusão. E Deus, em sua misericórdia, muitas vezes te deixa ir, até que a dor da escolha errada seja grande o suficiente para te fazer voltar. Nem toda porta aberta é sinal de aprovação divina. Algumas são armadilhas camufladas de oportunidade. A Bíblia está cheia de exemplos. Jonas viu um navio indo para Tarsis justamente quando decidiu fugir do chamado. A porta estava aberta, a viagem estava paga, o tempo era perfeito, mas aquilo o levaria na direção oposta ao que Deus queria. Foi necessário um mar revolto e um peixe para tirá-lo do caminho errado e reposicioná-lo no propósito. Você percebe? Se Deus tivesse deixado aquela porta continuar aberta na sua vida, você teria se perdido sorrindo. Teria se afastado da presença achando que estava sendo abençoado. Teria assinado a própria sentença de destruição, acreditando que estava subindo de nível. É por isso que Ele fecha. Porque te ama demais para te ver entrar em uma armadilha sorrindo. Porque sabe que sua carência pode te empurrar para relacionamentos tóxicos, que sua ansiedade pode te jogar em negócios sem cobertura, que sua insegurança pode te manter preso a ambientes onde você é tolerado, mas não valorizado. Você não foi criado para aceitar qualquer porta. Foi criado para discernir. Portas abertas não se discernem pela aparência, mas pela origem. E a origem só é revelada no Espírito. Por isso, Deus fecha o que você não conseguiria discernir sozinho. Ele encerra ciclos que sua alma não teria forças para romper. Ele cria distâncias que você não teria coragem de estabelecer. Ele faz o que precisa ser feito para salvar sua identidade e manter viva a sua aliança. Entenda isso. O que brilha nem sempre é luz. Às vezes é isca. O que encanta nem sempre é resposta. Às vezes é laço. O que mexe com sua emoção nem sempre alimenta seu espírito.
Às vezes, enfraquece. Você pediu portas abertas, mas o céu respondeu com discernimento, porque mais importante do que entrar é não se perder dentro do que não foi construído por Deus. O silêncio de Deus também é resposta, e muitas vezes é livramento. Você orou, você jejuou, você pediu sinais, e mesmo assim, silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhuma direção específica. Apenas o barulho da sua alma tentando interpretar o que Deus não está dizendo. E nesse silêncio, o coração se inquieta, a mente se acelera e o inimigo sussurra: se Deus se calou, é porque ele te abandonou. Mas isso não é verdade. O silêncio de Deus não é ausência, é proteção, é posicionamento, é estratégia. Quando ele se cala, ele está falando com a sua maturidade, está treinando sua confiança, está ensinando você a não se mover pelo desespero, mas pela convicção de que ele continua no controle, mesmo quando parece que sumiu. A sua alma exige explicações, mas o seu espírito precisa aprender a confiar sem provas. O silêncio de Deus é muitas vezes a parede que impede você de entrar em lugares que pareceriam certos demais. É a ausência de confirmação que te obriga a parar e repensar. É a falta de resposta que te impede de cair em armadilhas emocionais disfarçadas de promessas. É nesse silêncio que ele te livra. Te livra da pressa, te livra do ego inflamado, te livra do erro disfarçado de oportunidade. Porque se ele falasse com você da maneira que você quer, no momento em que você mais deseja, talvez você usaria a resposta como justificativa para validar sua própria vontade. E Deus não se submete à carência humana. Ele responde à fé. Você disse que confiava, então por que o silêncio agora te assusta? O silêncio revela se você confia em quem Deus é, ou apenas no que Ele pode fazer. Quando Deus se cala, o seu interior se revela. Sua teologia é testada, sua maturidade espiritual é confrontada, e as máscaras caem. Porque é fácil confiar quando tudo está claro. Difícil é permanecer firme quando não há nenhuma palavra nova, nenhuma revelação, nenhuma confirmação. Mas esse é o ponto. O silêncio de Deus muitas vezes é a única forma de ele te proteger de você mesmo. É o escudo contra decisões impulsivas. É a muralha contra alianças que feririam sua identidade. É a trava contra relacionamentos que corromperiam sua fé. É o freio contra ambientes que matariam sua essência. Se ele está em silêncio, não é porque te abandonou. É porque está trabalhando no invisível. E quando o céu trabalha, a terra precisa aprender a esperar. Você pediu direção, mas o que você precisa agora é discernimento. Porque às vezes, o não falar de Deus é o maior livramento que Ele poderia te dar. Você quer uma resposta, mas Ele quer te preservar. E quando você entende isso, o silêncio já não dói tanto. Porque agora você percebe, o que parecia indiferença era cuidado, o que parecia distância era intervenção, e o que parecia ausência era o livramento mais poderoso de todos, aquele que te impede de correr para a porta errada quando o céu decidiu te esconder até a hora certa. A porta fechada revela quem realmente estava do seu lado e quem só estava de passagem. Quando Deus fecha uma porta, Ele não expõe só o ambiente, Ele expõe as intenções. E essa talvez seja a parte mais dolorosa do livramento. Descobrir quem permaneceu e quem só estava ali enquanto tudo estava dando certo. A porta fechada revela. Ela separa o que é aliança do que era conveniência. Revela os rostos que sorriam por educação, mas torciam por sua queda em silêncio. Mostra quem te aplaudia em público, mas murmurava seu nome quando você não estava presente. Quem dizia, "Tamo junto", mas sumiu no primeiro dia da sua crise. Você pensava que estavam com você por amor, mas estavam por interesse.
Você achava que aquela pessoa era a resposta, mas era distração. Você acreditava que aquela conexão era divina, mas era temporária. E aí, quando a porta se fecha, você percebe o quanto estava cego. Cego por carência, cego por pressa, cego por gratidão mal colocada. É duro aceitar que alguns vínculos só existiam enquanto você era útil, que algumas presenças não passavam de conveniência, que algumas pessoas nunca te enxergaram de verdade, só enxergavam o que você oferecia, o que você representava, o que elas poderiam ganhar por estar perto de você. Mas Deus viu isso antes de você. Por isso, Ele interveio. Ele fechou a porta para cortar alianças que não sustentariam o peso do propósito que está para vir. Ele tirou da sua vida quem te atrasaria na jornada. Ele permitiu o afastamento para que você descobrisse que estava cercado, mas não era amado como imaginava. E ainda assim você chorou. Chorou por amizades que esfriaram, chorou por apoios que sumiram, chorou por amores que viraram silêncio, mas não entendeu. O que saiu não foi embora, foi removido, não para te punir, mas para limpar o caminho. Você nunca precisou de multidões, precisou de aliança, nunca precisou de plateia, precisou de verdade, nunca precisou de aprovação, precisou de discernimento. Deus está fazendo isso. Ele está limpando seu entorno, cortando ruídos, fechando portas, revelando rostos. Não para te isolar, mas para preparar um ambiente onde o que vem dele não será contaminado por intenções humanas. A porta se fechou e alguns desapareceram. Não lamente, celebre, porque quem foi embora com a porta nunca teve estrutura para estar com você quando ela se abrir de novo. Esse é o tempo de reconfiguração, de reencontro com sua identidade, de libertação da necessidade de aceitação. Deus está tirando o excesso para que o que vier a partir de agora seja genuíno, sólido, verdadeiro. A porta fechou, e o que caiu junto com ela não era parte da promessa. Quando Deus fecha uma porta, Ele está criando um novo caminho, mesmo que você ainda não o veja. Você ainda está parado diante da porta fechada, olhando para ela como quem perdeu tudo, tentando entender os motivos, repassando cenas, palavras, momentos, tentando, na sua mente limitada, costurar razões para algo que só o tempo e a eternidade poderão explicar por completo. Mas enquanto você está preso no que terminou, Deus já começou algo novo. O problema é que você ainda não vê. Porque o novo de Deus não começa com aplausos, começa com silêncio, não começa com luz, começa com sombra, não começa com movimento, começa com pausa. E por isso muitos desistem. Desistem porque acham que o céu os deixou no escuro, quando na verdade o céu apenas apagou as luzes de um cenário que precisava ser encerrado, para que você não se distraísse mais com o que já não fazia parte da sua missão. Deus está criando um novo caminho, e esse novo não é apenas geográfico, é espiritual. Ele não vai te levar apenas a outro lugar, ele vai te transformar em outra pessoa. Ele está usando a perda para te reposicionar, está usando a dor para te treinar, está usando a frustração para te purificar. A porta que se fechou não foi o fim, foi o ponto de partida. E se você continuar olhando para o que terminou, vai perder o que está nascendo. Porque nem sempre o novo chega com anúncio. Às vezes, ele chega com escombros, com poeira, com confusão, com desorientação. E por isso, muitos não reconhecem quando o novo começa, porque ele não se parece com a bênção que imaginaram. Mas Deus não trabalha com o que você imagina. Ele trabalha com o que transforma. Você queria uma resposta. Ele está te dando uma reconstrução. Você pediu explicações. Ele está te dando um novo alicerce. Você achou que a dor era o fim, mas era só a parte onde ele precisava te esvaziar para encher com o que é verdadeiro. Esse novo caminho que ele está criando não depende de ninguém te apoiar.
Não depende daquela pessoa voltar, não depende daquela proposta reaparecer, não depende daquela situação ser restaurada, porque o que Deus está fazendo agora é dele com você. E mesmo que hoje você só veja ruínas, feridas, portas fechadas, continue. Porque o novo dele nunca começa com barulho, começa no secreto, começa no quebrantamento, começa onde ninguém vê. E é por isso que tantos desistem, porque estão esperando algo externo para validar o que já começou dentro. Mas agora é com você. Você vai continuar paralisado diante do que acabou? Ou vai dar o primeiro passo mesmo sem enxergar tudo ainda? A fé verdadeira não precisa ver o caminho inteiro para começar a andar. Ela só precisa saber que Deus está construindo. E Ele está, mesmo que você ainda não veja. Mesmo que tudo à sua volta diga que é o fim. Porque com Deus, cada fim é um nascimento disfarçado. O que parecia rejeição era, na verdade, proteção divina disfarçada. Você se sentiu rejeitado. Olharam nos seus olhos e disseram não. Fecharam portas sem explicações. Desistiram de você sem aviso. Te deixaram esperando respostas que nunca vieram. E no silêncio que ficou depois da ruptura, algo dentro de você morreu. Você interpretou tudo como um sinal de que não era suficiente. Começou a duvidar da sua importância, do seu valor, do seu chamado. E ao invés de correr para os braços de Deus, correu para dentro da dor. Fechou-se no quarto da autodepreciação. Trancou a alma em gritos silenciosos e passou a viver tentando entender por que foi tão facilmente descartado. Mas o que você não sabia é que não foi rejeição, foi proteção. O que te deixou ferido te salvou. O que te fez chorar te impediu de sangrar mais tarde. O que saiu sem se despedir era exatamente o que Deus precisava tirar antes que você construísse um futuro sobre areia movediça. Você não foi esquecido. Você foi escolhido para ser preservado. Enquanto você enxergava perda, o céu via livramento. Enquanto você queria entender o não, Deus estava dizendo: se eu te deixasse permanecer ali, você se perderia de mim. E por isso ele tirou, permitiu o fim, silenciou o cenário, porque o amor dele nunca te deixaria preso a algo que parecia bênção, mas carregava contaminação invisível. Rejeição? Não. Providência. Deus te escondeu, colocou você em pausa, desconectou alianças, rompeu laços, encerrou ciclos. Porque onde você queria ficar, ele via contaminação. Onde você queria insistir, ele via atraso. Onde você queria plantar raízes, ele via morte. Você chorou porque pensava estar sendo deixado de lado, mas foi colocado de lado porque o propósito era grande demais para ser desperdiçado com gente errada, com ambientes errados, com caminhos errados. Entenda isso. O não que você recebeu não foi uma falha pessoal, foi uma blindagem espiritual. O desprezo que doeu tanto foi o céu dizendo: esse lugar não é digno da promessa que carrego em você. E se hoje você ainda sente dor, é porque sua alma não entendeu o que seu espírito já aceitou. Você foi protegido de algo que mais cedo ou mais tarde te destruiria por dentro. Deus não precisa te explicar o porquê. O cuidado dele já é suficiente como resposta. Ele não quer que você viva buscando o amor onde só havia interesse. Ele não quer que você insista onde não há aliança. Ele não quer que você se curve diante de ambientes onde a sua presença não é valorizada, mas usada. Por isso, a porta fechou. O laço foi cortado. O ciclo terminou e agora você sabe, não foi rejeição. Foi livramento vestido de dor. Foi graça camuflada de silêncio. Foi o amor de Deus fazendo o que você não teria coragem de fazer. Você não foi esquecido, foi escondido para ser preservado. O tempo passou e você começou a se sentir invisível. Ninguém te procurava mais. As portas pararam de se abrir.
Os convites cessaram, a movimentação ao seu redor ficou silenciosa, e no seu coração uma pergunta se formou em silêncio. Será que Deus me esqueceu? Mas Ele não esqueceu. Ele te escondeu. E há uma diferença profunda entre ser esquecido e ser escondido. Esquecer é descaso, esconder é estratégia. Deus não te apagou, Ele te preservou, te tirou de certas rodas, te desconectou de certas pessoas, te afastou de certos lugares. Porque o ambiente ao seu redor não estava mais compatível com a promessa que Ele está gestando dentro de você. Você não está parado, está sendo gestado, e gestação é silêncio, é desconforto, é invisibilidade, é um processo onde o que está sendo formado ainda não pode ser revelado, porque ainda não tem estrutura para sustentar o impacto que causará quando nascer. É por isso que Deus te escondeu, porque expor você antes da hora te mataria, colocar você em evidência agora te queimaria. Liberar o que Ele prometeu antes de você estar curado destruiria tudo o que Ele quer fazer através de você. A dor do esconderijo é real, mas ela carrega um propósito que só o tempo vai revelar. Você queria ser visto, mas Deus queria que você fosse curado. Você queria ser aplaudido, mas Deus queria que você fosse enraizado. Você queria retorno, mas Deus queria arrependimento. Você queria palco, mas Deus queria altar. É por isso que muitos sumiram, é por isso que ninguém te entende, é por isso que tudo parece parado. Porque o céu te silenciou para te limpar, te calou para te curar, te escondeu para te reconfigurar por dentro. Você olha para os lados e não encontra referência, mas Deus não te chamou para repetir padrões. Ele te chamou para romper ciclos. E para romper é preciso estar inteiro, é preciso estar limpo, é preciso estar pronto. Não se engane achando que você está sozinho. Você está em incubação, sendo moldado, trabalhado, alinhado. Enquanto você chora no secreto, Deus está derrubando muros no invisível. Enquanto você se sente esquecido, Ele está tocando corações que te abrirão portas no tempo certo. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, tudo está sendo preparado. Você não foi deixado de lado. Você foi separado. E tudo o que é separado carrega selo de origem. O céu ainda está escrevendo sua história. Não pule capítulos, não antecipe cenas, não force portas. Espere. Porque quando o Pai termina de moldar, Ele revela. E quando Ele revela, ninguém consegue esconder de novo. O que é dele, ninguém silencia. O recomeço começa quando você para de olhar para a porta e volta a olhar para o Deus que fechou. Você tem orado, mas ainda está olhando para a porta. Tem jejuado, mas ainda vive tentando entender por que aquilo terminou. Tem dito que confia em Deus, mas no fundo, continua com o coração preso ao que Ele já tirou da sua vida. Você pede recomeço, mas ainda está diante do que já foi encerrado. Enquanto sua atenção estiver voltada para o que acabou, o novo não começa. Porque Deus não escreve páginas novas na vida de quem continua relendo os capítulos antigos com saudade, ressentimento ou culpa. Essa é a verdade que muitos evitam encarar. O recomeço não é sobre mudança externa, é sobre realinhamento interno. É quando você para de buscar explicações e começa a buscar presença. É quando você entende que o foco nunca foi a porta, mas o Deus que abriu e fechou cada uma delas. Sim, foi Ele quem fechou. E se foi Ele, foi amor. Mesmo que tenha doído, mesmo que pareça injusto, mesmo que tenha deixado um vazio que ninguém conseguiu preencher ainda. O recomeço começa no momento em que você desvia o olhar da perda e fixa o olhar no propósito. Quando você para de pedir que Deus traga de volta o que te feriu e começa a pedir que Ele te revele o que te cura. Quando você aceita que a saudade não é motivo para regressar, é motivo para se aprofundar ainda mais nele.
Você estava tentando seguir em frente carregando tudo o que Deus já mandou deixar para trás. Mas não dá para caminhar com o coração dividido. Não dá para receber o novo com as mãos ocupadas com o velho. Não dá para viver a promessa enquanto se alimenta da memória do Egito. É hora de mudar o foco. A porta era apenas um instrumento. O propósito é o destino. E enquanto você idolatrar a porta, seja ela uma pessoa, uma oportunidade, uma posição, você nunca verá o que está além dela. Não foi a porta que te definiu, foi o Deus que te chamou. E Ele está dizendo hoje: se você tirar os olhos daquilo que encerrei, vou te mostrar o que estou começando. Mas só quando você decidir me olhar de novo como o centro, como o Senhor, como o autor da sua história. Esse é o ponto de virada. Você não precisa mais de respostas, precisa de entrega. Não precisa mais entender tudo, precisa confiar. Não precisa mais insistir na explicação da dor, precisa voltar ao altar, ao lugar onde tudo faz sentido, mesmo quando não faz lógica. Porque o verdadeiro recomeço acontece quando você para de tentar forçar as fechaduras daquilo que Deus já trancou e começa a andar com os olhos fixos em quem nunca te abandonou. A porta que Deus fechou será o testemunho que vai abrir outras que ninguém poderá impedir. Você chorou por causa daquela porta, sentiu vergonha, se escondeu, achou que seu valor tinha diminuído por algo que não deu certo, mas o que parecia ser o fim era Deus escrevendo a introdução de um testemunho que ainda vai impactar vidas. A porta que Deus fechou não será lembrada como tragédia. Será lembrada como marco, como divisor de águas, como sinal do cuidado de um pai que preferiu te frustrar por um tempo, do que te perder para sempre. Você ainda se pergunta por que teve que passar por tudo aquilo. Mas escute, nada foi desperdiçado, nem a lágrima, nem a dúvida, nem o silêncio, nem os nãos que você recebeu de pessoas e de lugares que pareciam certos demais. Tudo foi alinhado para um tempo que está chegando. Um tempo onde a porta que se fechou vai servir de base para portas que se abrirão sem esforço. Porque onde houve dor, haverá honra. Onde houve corte, haverá colheita. Onde houve silêncio, haverá som de promessa cumprida. Você achou que tinha sido esquecido, mas Deus estava usando o silêncio para lapidar sua fé. Estava usando a rejeição para fortalecer sua identidade. Estava usando a pausa para te posicionar. E quando Ele começar a abrir as novas portas, porque Ele vai abrir, não será pelo seu esforço, nem pelas suas conexões, nem pela sua performance. Será pelo testemunho, pelo peso da história que você carrega, pela marca do processo que você sobreviveu, pela glória que só brilha em vasos que foram quebrados. Essa porta que se fechou não é um erro. É memória viva da graça que te alcançou. É lembrete de que você foi livrado mesmo quando queria permanecer. É sinal de que Deus é Pai e sabe o que faz. E quando outros virem você entrando por portas que antes pareciam inalcançáveis, vão perguntar como foi. E sua resposta será simples, limpa, sem orgulho. Foi Deus. Ele fechou o que eu queria para abrir o que eu precisava. Nada vai impedir o que o céu decidiu liberar. Nenhuma voz contrária, nenhum histórico de rejeição, nenhuma cicatriz, porque agora você carrega não só a fé, mas o testemunho. E testemunhos abrem portas que talento nenhum pode forçar. Então enxugue as lágrimas, agradeça pelo que foi embora, se posicione e se prepare, porque o que parecia fim se tornou plataforma, e o que doeu agora te autoriza. Deus fechou aquela porta, mas com ela, Ele te entregou a chave do novo.